noite, irmãos. Queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Te convidar também a fechar os olhos nesse momento, para que juntos podemos orar neste lugar. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, na Tua casa, ó Deus. E queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender o que o Senhor quer para nós essa noite, ó Deus. Eu tenho um desejo no meu coração essa noite, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, e nos ajude a ser firmes, ó Deus, na Sua palavra, ó Pai. Que nossa fé aumente, ó Pai. Precisamos de Ti para que isso aconteça, ó Deus. Que sejamos mais corajosos, ó Pai, se consta na Sua palavra, ó Pai, lá em Coríntios, ó Deus. Por isso venha sobre nós, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a caminhar sobre as águas, confiando em Ti, ó Deus. Pois por nós mesmos não conseguimos, ó Pai, pois somos falhas e pecadores, ó Deus. Por isso, ó Pai, venha sobre nós essa noite, ó Pai, nos dê mais fé, mais coragem, ó Pai, para cumprir a Tua palavra, ó Pai, Teu querer em nossas vidas, ó Deus. Venha sobre nós essa noite, ó Pai, venha transbordar o Teu poder em nossas vidas neste lugar, ó Pai, pois confiamos em Ti, ó Pai, e somente em Ti, ó Deus. É o que eu oro e Te agradeço neste lugar, ó Deus. Venha sobre nós, ó Pai, com Teu poder, ó Pai.
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Ao teu nome clamarei, nas ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor
olhar mais para a tua face do que para o tamanho das ondas ou a força do vento. E possamos essa noite, Senhor Jesus, andar sobre as águas e experimentarmos uma fé mais firme, mais confiante, mais dependente, mais entregue, mais posicionada. Ó Deus, essa noite nós estamos aqui nesse lugar, muitos outros estão nas suas casas, outros, ó Deus, estão assistindo de lugares distantes, mas todos nós estamos ouvindo a mesma voz nos chamando: vem sobre as águas, vem além das ondas, vem apesar dos ventos, venha embora esteja nebuloso, venha andar sobre as águas. E eu vou, nós vamos, e que o Senhor permita-nos, ó Deus, experimentar essa fé mais firme por onde quer que nós andemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, se você pudesse dar um oi para a pessoa que está perto de você e que veio celebrar com você aqui essa noite, faça isso, por favor. A pessoa que está do seu lado, da sua direita, da sua esquerda, dá um tchau, dá um toquinho nela. E você que nos assiste aí pela internet também, nós queremos alcançar você com esse toque. High five. Deus abençoe você, a sua casa, e participe conosco, não apenas assistindo, mas adorando a Jesus durante essa celebração. Irmãos e irmãs, nós estamos ainda debaixo do decreto que tende a vigorar por mais um tempo ainda, então nossa celebração continuará às 19 horas na próxima terça. Então eu espero vocês aqui no mesmo horário, no nosso momento de celebração, das 19 às 20 horas, como não de costume, mas se tornando mais habitual diante do decreto que nós estamos experimentando. E por isso as crianças no domingo também não voltarão. Hoje saiu mais uma resolução de que as aulas presenciais ainda estão suspensas até o final do mês. Então, enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas, tanto no ambiente público como privado, nós, por coerência, manteremos as nossas crianças também apenas online nas nossas celebrações. Se os seus filhos quiserem vir com vocês, podem vir, o espaço está aberto, mas deverão permanecer com vocês o tempo todo durante a celebração aqui nesse lugar, junto a você, tá bom? E nós vamos agora tomar novas iniciativas para que possamos fazer uma celebração online mais bonita para as crianças, melhor preparada, tendo em vista que elas terão agora apenas o recurso online e não mais o presencial, como nós estávamos oferecendo nessa próxima semana, e nós avisamos assim que as coisas voltarem ao normal. Normal que surpreendeu, na verdade, com a nossa Festa das Nações. Nós ficamos muito felizes por todos que participaram, por todos que trabalharam, por todos que serviram de alguma maneira. Obviamente nós não tivemos aquelas 300 pessoas servindo e trabalhando como a gente tem na nossa tradicional Festa das Nações, juntando todos os dias 40, 50, que vieram ajudar aí no hambúrguer, no pastel, no cachorro-quente, nos doces, também vieram no bolinho de bacalhau, no yakisoba. E nós agradecemos a você que trabalhou, que ajudou, que doou, e você também que veio adquirir nossas delícias dessa Festa das Nações. Foi um recurso que nós encontramos para abençoar você e abençoar a nossa igreja. E agora, com o recurso que nós tivemos, que nós recebemos, nós então agora temos condições de nosso terreno aqui da frente, parcelado, né, em 10 vezes, pelo menos 3 parcelas nós já conseguimos segurar em nosso caixa para poder fazer a quitação do nosso terreno aí em breve, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus, graças à sua generosidade, à sua participação, o nosso terreno já avançou mais 3 parcelas que está no nosso caixa, através da Festa das Nações, e queremos fazer isso quanto antes, para podermos também sonhar para outras coisas e outros ambientes, para a nossa comunidade também. E nesse, agora falando sobre a Festa das Nações, nós ficamos felizes porque nós vimos as pessoas vindo e participando. Então o fato de você passar pelo estacionamento, uma coisa meio de garagem, pelo menos olhar para você, dar um tchau, já é um refrigério para nós, já é uma possibilidade de enxergarmos os nossos irmãos mesmo à distância. Irmãos, nós estamos com a nossa livraria com alguns itens lá, que na verdade já estão até acabando, né? Algumas coisas muito interessantes que nós trouxemos para vocês, material de boa qualidade. Eu queria sugerir para você aqui, ó, Max Lucado, leitura agradável. Eu não sou acostumado a ler, eu tenho dificuldade de concentração. Com o Max Lucado você não vai ter esse problema. Por isso que é um dos meus autores preferidos e que eu indico para a igreja. Ele traz lições bíblicas do dia a dia. Então uma coisa aconteceu no dia, ele puxa aquele dia, aplica a palavra e você lê com uma sensação de que, puxa vida, como é fácil interpretar a Bíblia desse jeito. Tem aqui o Você Não Está Sozinho e o Moldado por Deus. Tem outros títulos lá também, mas procure por Max Lucado, que eu tenho certeza que ela será uma leitura muito agradável, você vai crescer espiritualmente e vai ter um devocional para a sua vida aí durante esse tempo de pandemia também. Eu quero agradecer a Deus, você que tem ofertado, principalmente pela internet, gente que nem tem pisado na nossa igreja já faz 1 ano e 3 meses por causa da pandemia, mas continua fiel.
ofertando, dizimando. Que coisa linda isso, essa fidelidade. Que Deus honre e abençoe suas mãos, e que também Deus honre e abençoe as mãos de vocês que essa noite vão contribuir. Irmãos, por favor, se tem alguém aqui entre nós, da nossa família da fé, que está com as mãos vazias, precisando de suprimento, nossa comunidade está aqui para servir a família da fé. Obviamente nós não vamos conseguir atender toda a Soitanópolis, mas se cada igreja fizer a sua parte com a sua família da fé, nós abençoaremos muita gente. Então nós queremos abençoar a família nossa. Se você está com as mãos vazias e precisa de ajuda, nossa igreja tem sido abençoada no tempo da pandemia para abençoar você. Mas a gente precisa saber, a gente precisa ficar sabendo. Então nos procure, que nós teremos um imenso prazer de ofertar generosamente sobre a sua vida alimento, o recurso que você estiver precisando para suprir parte das suas necessidades nesse período, tá bom? Vamos ficar em pé. Se você veio preparado para ofertar e devolver seu dízimo e oferta, você pode fazer isso. Se você precisa de uma bênção de Deus essa noite, nós vamos orar. Senhor, que as tuas mãos possam estar sobre as mãos que ofertam. E se existem mãos vazias essa noite, que essa igreja possa ser as tuas mãos nas mãos delas, em nome de Jesus. Amém. Tu és, a criação te adora, reinos se humilham. Jesus, tu és a razão do meu viver. Teu amor me livra, a tua luz me guia. Como chama que arde, Jesus, tu és a razão, és a razão do meu viver. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando exalta-te, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo-te e exalta-te, Jesus. Irresistível tu és, a criação te adora, reinos se humilham. Jesus, tu és a razão do meu viver. O teu amor me livra, a tua luz me guia. Como chama que arde, Jesus, tu és a razão, és a razão do meu viver. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando
que é maravilhoso. Senhor, Tu és irresistível, ó Pai, incomparável, Deus. Não há nada que se compara a Ti, ó Deus. Queremos, ó Pai, através dessa canção dizer, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, ó Pai, para nós, ó Pai. Tu tem um amor tão grande, ó Pai, tão inexplicável, ó Deus, incondicional a nós, ó Deus. Por isso te agradecemos, ó Senhor, por nos amar dessa forma, ó Pai, mesmo sem merecer, ó Deus. E através dessa canção, ó Pai, queremos declarar, ó Pai, queremos cantar, ó Pai, incessavelmente, ó Deus, a Ti, ó Pai, quando vivemos, ó Deus. Pois a Ti é todo o nosso louvor e a toda a nossa honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Deus. Tu és o único merecedor, ó Pai, de tudo que fazemos, ó Pai, e cantamos, ó Pai, nessa vida, Deus. Por isso, ó Pai, venha sobre nós essa noite, ó Pai, nesse lugar de honra, ó Pai, para essa casa sua, ó Pai. Nosso coração é Teu, ó Pai, nós entregamos a Ti nesse lugar, ó Deus. Devoto, eu nunca vi amor assim. É como uma aliança, como um voto entre nós dois. E teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia traz, fiel tem sido a mim. Sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei meus lábios, sempre te louvaremos, Senhor. Meus lábios sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Nosso louvor, Senhor, damos tudo que temos.
Hoje estamos terminando o nosso último encontro nessa série de mensagens, tem por título Firmes. Obrigado, equipe de louvor, por essa palavra que nos chama a firmeza, que nos chama a essa disposição de continuar louvando a Deus, mesmo diante de circunstâncias nada favoráveis a isso. Essa firmeza de manter-se em Deus é algo cada vez mais difícil de encontrar, é algo cada vez mais difícil de se perceber nos dias tão instáveis como a gente vive hoje. Parece que essa instabilidade da nossa vida, parece que também ultrapassou terrenos e também chegou à instabilidade de fé. A gente é instável no trabalho, que parece que qualquer proposta nos chama mais atenção para que a gente possa migrar numa outra situação. A gente ficou estável no casamento, porque parece que o casamento não tem fundamentos sólidos no mundo líquido que nós vivemos hoje. Ficamos instáveis nos relacionamentos, porque parece que é tão fácil desfazer uma amizade no YouTube, é só bloquear, deletar ou excluir, que parece que a gente se vê livre daquele desafeto, inimizade, ou aquela pessoa que a gente não quer e não curte mais estar perto de nós. Parece que essa instabilidade do mundo que a gente vive hoje migrou também para a nossa fé. E parece que a gente tem dias que vivemos de uma certa oscilação que beira a bipolaridade. Uma fé exuberante, forte, florida, e também viçosa numa terça-feira, e numa outra parece que uma fé fraca, moribunda, vagarosa e totalmente desanimada na próxima terça-feira. Oscilando nesses dois extremos, parece que a gente fica longe daquela firmeza necessária na nossa vida. Como é bom ver pessoas firmes, mesmo diante de adversidades. Eu realmente admiro quando as pessoas se aproximam de mim e contam um pouco da sua história, ou apresentam a sua condição de fé, mesmo em situações totalmente contraditórias e adversas. Tem uma pessoa aqui na nossa igreja, muito amada, a dona Neuci, e eu encontrei a dona Neuci esses dias na rua. Ela estava carregando algumas sacolinhas de mercado numa mão, e na outra mão, apoiada numa tipóia, o seu braço com 2 cirurgias, e nós estávamos orando pela dona Neuci, que havia caído e quebrado o seu antebraço em 2 lugares, e eu disse para ela: dona Neuci, a senhora já está na rua, já está caminhando, meu Deus, a senhora ficou no hospital nesse tempo de Covid, de pandemia, como é que a senhora está? Ela falou: pastor, eu estou numa bênção. Eu falei: mas dona Neuci, não está doendo nada? Não, pastor, até dói, mas olha, é uma glória que só vendo. Eu falei: dona Neuci, e as coisas, como é que foram lá? Tudo bem? Pastor, eu preguei lá para todo mundo, eu preguei lá para as enfermeiras, eu cantei com os enfermos no pronto-socorro, eu fiz amizade, falei de Jesus, e foi uma bênção o meu tempo no hospital. Eu falei: então tá bom, dona Neuci, a senhora quer a carona? Não, eu estou seguindo para minha casa, está tudo certo, pastor, e o bracinho dela daquele jeito. Eu falei: meu Deus, que firmeza é essa? Que firmeza que não vem de grandes estudos, que não vem de uma doutrina ortodoxa, que não vem de uma grande experiência transcendental, mística, mas que vem de um coração simples, um coração entregue, um coração que ouve Deus e experimenta Deus, apesar dos transtornos que a vida oferece. Esses dias liguei para uma pessoa e disse para ela: olha, fiquei sabendo, você está em luto, perdeu uma pessoa querida, tal, e como é que você está? Ela disse: olha, pastor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu estou em paz, tenho certeza que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano. E quando eu desliguei aquele telefone, eu falei: Deus amado, vocês viram o movimento meu? Eu desliguei aquele telefone. Quem faz isso hoje, né? Dificilmente alguém desliga assim, isso é um hábito só. Desliguei meu telefone e falei: meu Deus, como eu preciso disso, como eu preciso dessa firmeza, como eu preciso dessa estabilidade. Mas a gente pensa, irmãos, na nossa fraqueza espiritual, na nossa humanidade, que firmeza é sinônimo das coisas irem bem. A gente imagina que estar firme em Deus é quando as coisas estão conspirando ao nosso favor, mas quando na verdade é exatamente o contrário. Nós cantamos isso agora há pouco, que Deus nos faz andar sobre as águas, e então a nossa fé será mais firme, porque nele nós podemos confiar. Ou seja, esse exercício de confiança, esse chamado para andar em águas tumultuosas, esse chamado para andar em direção a ventos contrários, é um chamado para exercitar a firmeza. A firmeza não é resultado de bonança, a firmeza não é a consequência de que tudo está bem, calmo e tranquilo. A firmeza não é o significado de que a tempestade foi embora. Pelo contrário, a firmeza é vista, experimentada
quando exatamente os ventos sopram, quando as ondas aumentam, quando o mar tumultua e quando as coisas ficam bem difíceis para nós. Por isso que firmeza não é a mesma coisa de ser intocável. Firmeza é sinônimo de ser inabalável. Porque a Bíblia Sagrada nunca prometeu para nós que nós seríamos intocáveis, de que nós não enfrentaríamos nenhum tipo de enfermidade, que nós não enfrentaríamos nenhum tipo de epidemia, de que nós não enfrentaríamos nenhum tipo de carência, privação, sofrimento. A Bíblia nunca garantiu isso aos filhos de Deus. Ela não garante, ou a palavra de Deus não garante, que nós seremos intocáveis, de que as coisas não vão nos afetar. A Bíblia garante que nós seremos inabaláveis. O Salmo 91 que diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, não significa que você não será afetado, não significa que você não será tocado, mas significa que você não vai cair nem para a direita e nem para a esquerda, mas vai permanecer. Provérbios diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas Deus o levanta. Não fica prostrado, não significa que a gente não vai tropeçar, não significa que a gente não vai cair, não significa que, usando um termo do mundo do fugilismo, a gente não vai beijar lona em alguns momentos. Vai, irmãos, em alguns momentos a gente vai cair, e como naqueles filmes antigos do Rock Balboa, ou de outros filmes onde começa aquela música de fundo, tan, 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 aquela música de vitória, aquela música de a gente se levantando, a gente começa a ouvir o Espírito Santo dizendo, eu estou com você. Eu não disse que você não cairia, eu não disse que você não teria seria afetado, eu não disse isso, mas eu estou aqui para te sustentar e para te levantar. Por isso, irmãos, que ser firme não significa ser intocável. Se você está esperando tudo conspirar ao seu favor, para então a sua fé ser mais firme, não é ali que o seu músculo espiritual se exercita. A nossa fé espiritual se exercita exatamente diante das adversidades, e é lá que nós encontramos a firmeza, a robustez, e lá que nós encontramos o alicerce para edificar a nossa vida e a nossa fé. Por isso, repito, ser firme, e se você está procurando isso, não significa que tudo vai bem na sua vida, ou que tudo irá bem na sua casa. Significa que você será inabalável, que as coisas podem até conspirar contra você e não ao seu favor. As notícias podem ser até piores do que melhores, as coisas podem até afundar ao invés de emergir, mas a grande verdade é que você continua confiando, crendo e esperando, porque você é inabalável. O que significa isso? Como encontrar isso? Porque na Bíblia existe gente de fé inabalável. Nós conhecemos pessoas de fé inabalável. Por que muitas vezes a nossa é abalada tão rapidamente? Por que ficamos tão fragilizados? É porque nós estamos sempre esperando que as coisas fiquem bem, para que a gente possa de alguma maneira exaltar a nossa fé e confiar na nossa confiança. Parece um pouco estranho isso, né? Confiar na nossa confiança, pois é. Porque a maioria de nós, irmãos, não confia quando está difícil. A gente confia quando melhorou. E aí a gente diz, olha, minha confiança me fez confiar. A gente não confia em Deus, a gente confia na fé que a gente tem, ou na confiança que a gente tem, esperando que as coisas passem para que depois a gente diga, ai, passou, graças a Deus. Mas a fé firme, ela confia, mesmo diante dos piores cenários. Quer ver? Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Olha aí. Deus é o nosso socorro na hora das adversidades. Agora, olha essa palavrinha embora. Ainda, portanto. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Opa, o cenário é catastrófico aqui, irmãos. Puxa vida, poderia ser um pouquinho melhor. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque a gente não vê o mar tumultuar, a gente não vê os montes afundarem, a gente não vê a catástrofe chegar. Podia ser assim, né, irmãos? Mas não é. Significa que embora, ainda que, todavia, diante dessa circunstância, diante desse cenário que não me traz otimismo, diante desse cenário que não me traz boas projeções, diante dessa condição tão aterradora e ameaçadora, o que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? E o Salmo 46 mostra isso. Olha só o outro cenário. Cenário 2, claquete 2, diz assim: há um rio. Sequência, tá, irmãos?
Vocês viram a água tumultuando, o vento soprando, os montes caindo, trovejando. Você viu aquele cenário catastrófico? Caótico? Olha agora o cenário. Muda. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Veja isso. São dois cenários completamente distintos, experimentados pela mesma pessoa que apresenta a sua fé ao mundo. Eu quero voltar e quero ler novamente esse texto para ver se ele fixa no nosso coração. E eu vou ler esse texto agora com a sensação de caos. Vê se você consegue perceber na entonação da voz. No segundo versículo: não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Voltando ao segundo cenário: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Percebeu a mudança? Irmãos, e nós vivemos isso o tempo todo da nossa vida. A gente só precisa escolher em qual cenário a gente vai se apegar, porque as coisas não melhoraram do lado de fora, e podem ser que não melhorem. Podem ser que algumas catástrofes ainda venham nos afrontar e nos desafiar, mas eu preciso escolher em qual cenário eu me apegar. Se eu vou ficar cultuando, cultivando o cenário da catástrofe, do caos, da perda, do dano, do prejuízo, do medo, do assombro, da inquietação, da ansiedade, do pânico, ou se eu vou me agarrar no cenário da paz, da segurança, da alegria, da presença, da estabilidade, da firmeza. Qual desses dois cenários eu vou me agarrar? Em qual deles eu posso me sustentar? É aqui que está a diferença entre pessoas oscilantes e instáveis na sua fé e pessoas firmes e inabaláveis na sua crença. Qual é a diferença? É que a primeira se agarra ao caos e à catástrofe para cultuá-lo, e a segunda se agarra à paz e à segurança para se fortalecer nele. Mas pastor, como eu faço isso? Como eu encontro isso? Onde eu posso migrar para esse lugar, esse cenário catastrófico, e experimentar esse cenário de paz e tranquilidade na minha alma? Como eu faço para migrar isso? Onde eu encontro isso? E como eu adquiro isso? É uma boa pergunta. Eu sei que é uma ótima pergunta, porque a gente pode ficar falando aqui por horas a fio e falar: olha, você precisa ir para esse cenário de paz. Mas como eu vou para lá? Qual é o segredo, irmãos? Qual é a porta que eu abro? Qual é a chave que eu uso? Qual é o segredo desse cadeado que abre as portas para um cenário de paz, um cenário de estabilidade, um cenário de firmeza, embora as coisas ainda continuem tumultuando e espumejando, como diz o Salmo 46. Como eu faço isso, irmãos? Bom, para isso eu preciso ir para um outro texto bíblico e apresentar a mesma ideia de ser inabalável diante das ameaças. Agora eu vou para o Salmo de número 125. E o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A metáfora que ele usa são aqueles montes firmes, estabelecidos por milênios naquele lugar, que não se abalam, ou não se pode abalar, mas permanece para sempre. Veja as palavras e os termos utilizados aqui, irmãos. Não se abala, permanência, firmeza, está vendo? Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Olha as palavras: firmeza, inabalável, para sempre, permanência, está tudo aqui, em apenas 2 versículos. Essa é a promessa de Deus, que nós não seremos abalados. Não significa que a gente não vai ser tocado, irmãos. Muitas coisas te tocam como me tocam, muitas coisas te afligem como me afligem. Agora o que a gente precisa fazer como linha de corte nesse lugar essa noite, é de qual lado eu estou. Se sou daquele que sou afligido e prostrado, ou sou daquele que sou afligido e firmado. Se eu sou aquele que vejo as ondas e afundo nelas, ou sou aquele que vejo as ondas e ando sobre elas. Se sou daquele que vejo o vento e recolho as velas e espero o mar passar e ficar à deriva,
Ou se sou aquele que ajusto as velas e vou singrar o mar mesmo que o vento seja contrário. Eu preciso descobrir quem eu sou nisso. Em nenhum momento eu falei sem vento, sem mar tumultuoso, sem contradições. Eu disse que em todos os momentos há isso. Aliás, Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo de número 7, não uma parábola, mas uma ilustração. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu vou mostrar para você com quem ele é semelhante. Mais uma metáfora. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram as águas e aquela casa não foi demolida. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, esse é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as águas, sopraram os ventos e a casa desmoronou. Nos dois exemplos, Jesus não diz que vai ficar sem vento. E Jesus não disse que ficaria sem ameaça das águas. Mas ele diz que uma firme mantém-se diante das ameaças e outra frágil desmorona diante das adversidades. É o que a gente precisa descobrir. Já que a gente não consegue evitar ventos contrários e tempestades violentas, eu preciso descobrir em qual cenário eu vou me agarrar, ou em qual deles eu vou firmar a minha fé e a minha confiança. Assim como a Dana Neuci falou, assim como aquela outra mulher me confidenciou no telefone, dizendo: está tudo tumultuado aqui fora, mas eu resolvi me apegar ao cenário de Deus. Irmãos, como eu faço para entrar por essa porta? Esse texto fala onde e como eu faço. Como eu entro por essa porta para encontrar um lugar onde eu não seja protegido das aflições, mas que eu fique firme mesmo apesar delas. E antes de falar, talvez um outro texto nos ajude. Abacuque, capítulo número 3. O Abacuque está vendo um cenário catastrófico, injustiça operando, miséria se propagando, corrupção se desenvolvendo, bem diferente dos nossos dias, né? O Abacuque está vivendo um cenário bem diferente do nosso cenário político e social dos nossos dias. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele diz assim: ainda que eu estou vendo tudo isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que os bois sejam arrebatados do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, o Abacuque fala: eu estou vivendo um cenário catastrófico, mas eu resolvi me apegar em outro lugar. E aí ele diz assim: e Deus me deu pés como da corça, que me faz andar sobre lugares altos. Deus não te livra das ondas, te faz andar sobre elas. Deus não te livra das aflições, te faz planar sobre elas. Deus não te livra das tempestades, te faz voar sobre elas. Irmãos, esta é a certeza. Eu preciso definir qual cenário que eu vou me apegar. Porque, irmãos, embora aqui embaixo esteja tudo tumultuado, violento, catastrófico e caótico, há um cenário onde Deus reina soberano, poderoso, e eu preciso acessar esse lugar. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar de avião. O medo já é algo normal para quem é iniciante nessa jornada. E naquele dia estava chovendo no aeroporto de Guarulhos, e eu entrei no avião, aquela chuva, não era uma tempestade, mas haviam nuvens densas sobre o aeroporto, e eu fiquei naquela preocupação: meu Deus, e agora o que acontece? Se a água bate, se o vento vem e se derrapa, e aquela preocupação, e eu segurei firme aquela poltrona, e começou o avião, começou a chacoalhar tudo na pista, e aí ele levantou o voo, e eu agarrei firme naquela poltrona, que eu acho que aí os dedos ficaram até marcados naquele lugar, até hoje, firme, e aí eu falei: agora vai passar. De repente começou, que negócio, eu falei: meu Deus, vai cair, é agora que vai todo mundo. Já comecei a pedir perdão para minha esposa, porque a primeira vez que eu andei de lua de mel era no meu primeiro dia de casado. A primeira vez que eu andei de avião, era o meu primeiro dia de casado, estava de lua de mel. Eu já comecei a pedir perdão, falei: nossa, né, como é que vai ser, né? Puxa vida, agora que era a hora da bênção, vou partir viajar dessa vida, né? Esperei tanto por esse tempo, agora vai partir, viajar. E segurando, e aquele negócio balançava, e batia para cá, e batia para lá, e vai. E aquele negócio não parava, irmãos, e subia, o avião tremia, de repente ele fez, e parou. E foi subindo, e eu olhava para as janelas, não dava para ver nada, tudo embaçado, tudo cinzento, e daqui a pouco subiu mais um pouco, subiu. Gente, o sol lá em cima, e as nuvens embaixo do avião. Eu olhei para
aquele cenário de calmaria, aquele cenário de tranquilidade, em nada se parecia com alguns minutos anteriores, onde eu só via nuvens, onde eu só via turbulência, onde eu já só senti o chacoalhar daquela aeronave. Irmãos, o sol estava brilhando, o céu estava em paz, mesmo que embaixo na terra as coisas estivessem catastróficas. Essa é a imagem que nós precisamos trazer para a nossa vida. A gente liga ao noticiário e fala: meu Deus do céu, que turbulência é essa? A gente visita amigos e fala: Jesus, que caos que nós vivemos. A gente vai em setores, em situações e fala: como que a gente está vivendo momentos assim? Mas irmãos, o sol da justiça continua brilhando. Pode estar turbulento aqui embaixo, pode estar ventando aqui embaixo, pode estar caudaloso aqui embaixo, mas lá em cima está em paz, está seguro, está tranquilo. Deus não é removido do seu trono, Deus não é chacoalhado da sua soberania, Deus não é afetado pelas nossas bobagens terrenas. Deus continua reinando, o sol da justiça continua brilhando, mesmo que os nossos ventos continuem contrários. Essa é a segurança que nós precisamos acessar. É para esse lugar que nós devemos ir. Para ele foi o salmista do Salmo 46. Ainda que os mares tumultuem, há um rio cuja cidade de Deus alegra o Altíssimo. Esse é o lugar que eu quero estar. O Abacuque capítulo 3, está tudo terrível aqui embaixo, todavia me alegrarei no Senhor. E o Salmo 125 para a gente finalizar. Ainda que tudo isso aconteça, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles são tocados por ventos, tempestades e tormentos, mas eles permanecem firmes e são inabalados. Por quê, irmãos? Por que são inabaláveis? Aqui tem a resposta. Aqui é a porta que eu preciso entrar e você precisa entrar. É essa palavra: os que confiam. Confiar em Deus é a porta que me faz acessar esse segundo cenário. E essa confiança não vem, irmãos, quando eu tiro meu extrato bancário. Desculpe dizer isso. Talvez eu fale com gente aqui que nunca chegou a ter a reserva que ele gostaria de ter, para dizer: agora eu estou em paz. Posso te garantir, irmãos, aconselhando pessoas que já tiveram muito mais do que as reservas necessárias para uma vida segura, que eles nunca ficaram em paz tirando o extrato da sua conta corrente ou dos seus investimentos, ou avaliando o seu patrimônio ativo. Então eu já estou adiantando para você que essa paz não virá quando o seu ativo ficar bem maior do que o seu passivo. Também não ficará quando a sua saúde ser totalmente regulada. Embora seja uma responsabilidade sua cuidar da sua saúde, diminuir a carne gordurosa, tirar o álcool da sua rotina habitual e fazer com que triglicéridos, colesterol, diabetes, seja tudo bem regulado. Mas eu posso garantir para você que ter uma saúde estável e ter os exames em dias também não é garantia de que tudo vai ficar bem. Embora você tenha feito todas as coisas certas para ter um casamento estável, abençoado e tranquilo, tenha sido uma esposa exemplar, um marido respeitoso e honrado, também não há garantias de que você vai ter uma vida pacífica e plena de paz. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai gastar todo o seu dinheiro? Agora você vai acabar com a sua saúde? E você vai ser um péssimo marido e uma esposa de baixa qualidade? Claro que não. Você vai continuar fazendo essas coisas, mas só mudando o foco da sua confiança. Você para de confiar no extrato, você para de confiar na sua saúde, você para de confiar na força do seu casamento e começa a confiar na força do seu Deus. É aqui que muda a lógica, é aqui que as coisas se transferem, é aqui que eu acesso o outro cenário, é aqui que eu mudo de posição nessa terra. Ao invés de olhar o caos e ser propagador das más notícias, eu começo a olhar o caos e acessar a paz, mesmo apesar, todavia, embora, ainda que o caos continue. Isso é característica de uma fé inabalável. A propósito, irmãos, vamos parar de ser profetas do caos, vamos parar de ficar desenvolvendo notícias malignas. Obviamente nós não estamos vivendo um cenário otimista, mas nem por isso eu vou amaldiçoar esse mundo, e nem por isso eu vou ser um propagador da catástrofe. Acesse o cenário da paz, publique a glória de Deus, propague o cuidado e a soberania de Deus, e pare de ficar apegado, agarrado, como diz o mineiro, agarrado a esse sofrimento, essa angústia, esse caos, essa inconstância desse mundo que nós vivemos. Os que confiam no Senhor. E eu vou dizer para vocês que é quase uma confiança infantil, é quase uma confiança inocente, não é? Porque
Veja só, é uma confiança que não exige conhecimento teológico, irmãos. É uma confiança que não exige conhecimento doutrinário. É uma confiança que não exige que você saiba os principais pensadores da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles. Passe por alguns outros da idade medieval, precise fazer raciocínios usando alguns pensadores iluministas para você chegar a uma consciência do que é fé estável. Não, irmãos. Não estou fazendo apologia à ignorância, que você não precisa ler a Bíblia ou estudar, ou ser uma pessoa esclarecida e elucidada. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a fé não brota disso. Porque os fariseus conheciam a Torá, os fariseus conheciam os rabinos, os fariseus conheciam o Talmud, e quando Jesus falou, creiam em mim, eles se afastaram e se perderam. Mas um homem que não conhecia a Torá, um homem que não conhecia os rabinos, um homem que não conhecia o Talmud, um homem que não conhecia as leis judaicas, um dia ele se aproximou de Jesus. Ele era romano, ele era vítima de todo tipo de ojeriza, nojo dos cidadãos judeus, porque ele era romano, romano impunha-se, o romano explorava. E esse homem, chamado centurião, na Bíblia nós não temos o nome dele, só temos a posição, homem de alto valor, coordenava uma tropa de 100 pessoas. Esse centurião se aproxima de Jesus, ele não conhece nada da religião judaica, ele não sabe nada sobre a divindade. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque o meu servo está terrivelmente enfermo. Meu servo? Jesus olha para ele e fala assim, pois não, vamos resolver esse problema agora. E Jesus dá o primeiro passo para frente, ele fala, não, Senhor, não, Senhor. Eu sou homem de autoridade, e eu sei o que é ter autoridade. Se eu disser para um servo, vá e faça isso, ele vai e faz. Se eu disser, volte e faça aquilo, ele vai e faz. Por isso, Senhor, disse o centurião, sem conhecer Bíblia, sem conhecer doutrina, sem conhecer tradição. Por isso, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, eu sei que meu servo será salvo. O Senhor não precisa nem ir em casa. Jesus dá um passo para trás e fala, uau! Isso é fé. Eu digo para vocês, disse Jesus, que eu não encontrei nenhum lugar em Israel, entre os judeus, entre os rabinos, entre os escribas, entre os fariseus, eu não encontrei ninguém que tem uma fé como essa. Jesus ficou totalmente surpreendido com a postura daquele homem, surpreendido no bom sentido, com certeza Jesus já conhecia o que sairia dos seus lábios, mas Jesus expõe isso dizendo, isso é fé. Porque esse homem conseguiu enxergar em mim o que eu significo para esse mundo. Eu sou o objeto da confiança de vocês. A confiança e a fé não se põe no vazio. A confiança e a fé não se põe numa doutrina, não se põe numa conquista, não se põe num otimismo, não se põe numa perspectiva, não se põe num sonho realizado, não se põe numa projeção idealizada. Não, irmãos, a fé e a confiança se põe num objeto. E nesse caso que somos nós, se coloca em Cristo, em Jesus. Ele é o autor, diz Hebreus capítulo número 12, e consumador da nossa fé. Ele não só cria fé, mas ele também alimenta a nossa fé. Irmãos, esse é o nosso objeto. Eu só acesso essa porta, eu só entro para esse cenário de paz, de tranquilidade, quando eu chego à pessoa de Jesus. Sem Ele, a gente ainda está tumultuado, catastrófico e caótico nessa terra, e não tem nada que mude o nosso cenário, não tem nada que mude os nossos olhos, não tem nada que afete o nosso pensamento. A gente continua abalados, a gente continua abalado, a gente continua sofrendo, a gente continua perdido, acuado, amedrontado, acovardado e tantos outros adjetivos que a gente poderia usar quando a gente não acessa o cenário da paz. Repito para você essa noite, como é que você acessa esse lugar? Os que confiam no Senhor. E é uma confiança quase que infantil. Pensando bem, é uma confiança infantil. Porque eu vejo os meus filhos em casa. Eles estão sentadinhos no sofá, de repente eu estou passando por alguns canais e paro para ver as últimas notícias. Brasil bate recorde de mortes. Eles estão olhando ali para aquela televisão e beleza. Aí daqui a pouco, outro cenário. Índice de desemprego aumenta no Brasil. Meus filhos estão assistindo aquilo lá e eu não sei. Daqui a pouco muda, claquete segunda. Política entra em crise no Brasil entre centrão, esquerda e direita. E eles estão olhando aquilo lá. Daqui a pouco muda a notícia. Bolsa de valores cai pela terceira vez seguida. E eles estão tudo vendo lá. Eu desligo a TV e falo para ele, ei criança, o que nós vamos fazer? Ele fala, vamos brincar de Uno, pai? Eu estou nem aí.
O que afeta? Porque eles olham para mim e dizem: pai, o mundo está caótico, mas você é o nosso pai. É uma fé infantilizada, é uma confiança tão inocente que diz assim: pai, não importa se a bolsa cai, não importa se ela sobe, não importa se a economia vai bem, se o desemprego chega, se a vacina tem, se foi cancelado, não importa, pai, nós somos os seus filhos e sabemos que enquanto formos os seus filhos, está tudo bem com a gente. Vamos jogar Uno? Meus irmãos, eu preciso dessa fé infantil. A fé que a dona Neuci demonstrou dizendo: pastor, está bem difícil, mas eu confio de que Deus tem todo o propósito. A fé que aquela mulher disse: está muito difícil ficar sem o meu marido em casa, mas eu confio de que Deus tem todos os propósitos em suas mãos. É a fé que os meus filhos dizem: está muito difícil esse mundo, mas nós temos um pai que vai cuidar de nós. Eu preciso disso, irmãos, você precisa disso. Nós precisamos acessar essa porta, e ela não virá, porque Deus não se surpreende com o seu grau de inteligência, com a sua faculdade, com a sua pós-graduação, com as línguas que você aprendeu a falar no estrangeiro. Deus não se surpreende com o nível da sua religiosidade. Deus consegue apenas enxergar o nível da sua confiança. E você consegue confiar? Apesar das notícias? Consegue confiar apesar das dificuldades? Se não, irmãos, esse é o mover que a gente precisa essa noite. A gente precisa do mover para remover tudo aquilo que tem atrapalhado os nossos olhos de enxergar esse segundo cenário, avançar para ele e viver nele. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o sinônimo da firmeza. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A palavra crede é confiar. Deus quer que você confie, Deus quer que você entregue. Então eu convido você a fazer isso essa noite, se colocando em pé em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, e sabemos que a nossa confiança não vem dos carros, não vem dos cavaleiros, a nossa confiança vem do Senhor. Nós colocamos e posicionamos a nossa confiança em Ti, e pedimos que essa noite, de alguma maneira, Pai, os nossos olhos sejam abertos, nessa fé tão simples, tão inocente, quase infantil, que ignora, Deus, os fatos externos para dizer: eu ainda confio de que o Senhor está no controle de tudo, de que o trono não foi abalado e nem foi sacudido pelas notícias ruins dessa terra. Senhor, que o nosso coração repouse nisso, descanse nisso e confie nisso. E que essa noite, se tem algum irmão ou irmã assistindo pela internet, se tem alguém aqui conosco, nesse lugar, que enquanto nós cantarmos isso, o Senhor remova a desconfiança e traga paz no nosso coração, e que a gente acesse esse segundo cenário, o cenário que vem de quem confia nas Tuas promessas e não espera as coisas melhorarem para confiar, só confia, porque o Senhor é Pai, o Senhor é soberano e o Senhor continua sendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das Suas mãos. Fortes ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das Suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Corações são Teus, vem com o Teu agir.
sabemos, ó Pai, que em meia tempestade Tu estás, ó Deus. Na alegria Tu também estás, ó Deus. Por isso, Pai, cremos em Ti, ó Pai. Cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar, ó Pai. Que onde há a Sua presença, a cura e a transformação, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que onde o Senhor está, o Senhor pode aumentar a nossa fé, ó Pai. Em meio à tempestade que vivemos, ó Pai, deste mundo, ó Deus, podemos, ó Pai, crescer, ó Pai, na sua fé, ó Pai. Crescer, ó Pai, na confiança em Ti, ó Deus. Que o Senhor venha nos tratar, ó Pai, que estamos vivendo neste lugar, ó Pai, neste mundo, ó Deus. Queremos o milagre do Senhor, ó Pai. Queremos a promessa que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que o Senhor venha sobre nós essa noite, ó Pai, nos tratar, ó Pai. Restaurar nossos corações, ó Pai. Hoje acho que estava tudo perdido, ó Pai. O Senhor está aqui de novo, ó Pai. Nos trazendo aos Teus pés, ó Pai, na Sua presença, ó Pai. Venha com a Tua cura sobre nós, ó Deus. Venha nos restaurar, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Pois cremos em Ti, ó Deus. Cremos no Senhor. Eu creio em milagres neste. Eu creio em cura neste mover. Eu creio em milagres neste mover. Que vem aos céus. Você crê que a sua voz cante. Eu creio em milagres neste mover. Eu creio em cura neste mover. Eu creio em milagres neste mover. Que vem aos céus. Eu creio em milagres neste mover. Eu creio em cura neste mover. Eu creio em milagres neste mover. Que vem aos céus. Em Ti, Deus. Eu creio em milagres neste mover. Eu creio em cura neste mover. Eu creio em milagres neste mover. Que vem aos céus. Esse mover, ó Deus, que vem de Ti, ó Pai. Que mais ninguém pode trazer, ó Pai, senão o Senhor Jesus Cristo. Esse nome que é sobre todo nome, ó Pai, que é poderoso para transformar, ó Deus. Por isso clamamos pela Sua presença em nossas vidas, ó Deus. Às vezes temos esquecido do Senhor, ó Pai, e é tudo vivemos, ó Deus. E é tanta notícia triste, ó Pai. Notícia, ó Pai, que nos faz esquecer quem Tu és, ó Deus. Por isso, ó Pai, pedimos perdão, ó Pai, por nossa negligência, ó Deus. Por nosso afastamento, ó Deus. Clamamos pelo Senhor em nossa vida, ó Deus. Deixa eu mover. Deixa eu mover que transforma a sua casa. Deixa eu mover. Transforma seu emprego. Deixa eu mover. Transforma seu coração triste. Deixa eu mover. Deixa eu mover. Confiamos em Ti, ó Pai, no Seu santo nome, ó Deus. Que durante essa semana, ó Pai, esses dias que vêm, ó Pai, possamos, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, nos firmar na Sua presença, ó Pai, na Sua palavra, ó Deus. Cria fé em nós, ó Deus. Aumente nossa fé, ó Pai, para que possamos, ó Pai, nos prostrar cada vez mais na Sua presença, ó Pai, e confiar no que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nos dê coragem, ó Pai, de viver, ó Pai, em meio à água, ó Pai, água turbulenta, ó Pai, as ondas que vêm, ó Pai, para nos derrubar, ó Deus. Você possa confiar nesse Deus que é maravilhoso, que é o único que pode salvar a sua vida, pode trazer paz em meio à morte, em meio à tristeza. Senhor, venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus.